irmãos, boa tarde. Que a paz do Senhor Jesus continue nos protegendo nessa tarde de encontro. Começamos a nossa sessão de hoje com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, e o título é o arqueiro e a trave no olho. É uma passagem bíblica de Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5, que diz assim o versículo, depois vem uma explicação por parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que veio um arqueiro no olho do vosso irmão, quando não veio uma trave no vosso olho? Ou como é que dizes ao vosso irmão, deixai-me tirar o arqueiro do teu olho, vós que tem no vosso uma trave? Duas perguntas. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então veja como podereis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. O senhor Cício, só tem uma trave, não percebe o Cício no seu. Um Cício no olho do outro, mas não percebe a trave no seu. Uma das insensatez da humanidade, segundo a Evangelho segundo o Espiritismo, consiste em vermos o mal de ontem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, foi preciso que o homem tivesse feito interior no espelho. De certo modo, transportar para fora de si, considerar-se como outra pessoa e perguntar: o que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, é simples e é indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar erros do bem, que o eclipsaria em vez do mal que o exalçaria? Por isso, a pergunta, mesmo porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base, é como um móvel de quase todas as ações humanas. Em razão, porque Jesus se empenhou tanto em combater como principal obstáculo ao progresso. Vamos elevar o nosso pensamento para o alto, fazer uma prece, para o nosso irmão de luz, os espíritos que protegem nesta casa. Vamos orar por eles, para nossos espíritos que aqui estão trazidos, em estado de necessidade, para assistir os nossos palestrantes e também recepcionar os nossos sentimentos e pensamentos por ele. Oremos por eles. Façamos uma prece para os espíritos protetores dessa casa, em especial nosso irmão Coração da Vida. Façamos uma prece para nossos irmãos. Façamos uma prece para nossos irmãos que são ligados a esta casa, na área policial, que são os nossos policiais que se encontram trabalhando nesse momento, que eles também possam ser assistidos nas nossas preces. Oremos por eles. Façamos uma prece para o nosso irmão palestrante, para que ele possa ser assistido dos seus guias e mentores espirituais desta tarde. Oremos para o nosso irmão Luiz Santos. Em Deus nosso amado, não desligue os seus trabalhos desta tarde.
Os irmãos, antes de passar a palavra para o nosso irmão Estado, nós fazemos passar alguns avisos. A direção informa que está recebendo material não perecível, material para enxoval do bebê, a inscrição para acolhimento se encontra aberto, e o aniversário da casa, que será no próximo dia 5, às 15h30. Então, o horário começa às 15h30, que tem momento de arte, depois começa as palestras. Então, eu peço a convite dos senhores que divulguem no próximo sábado, primeiro dia do nosso aniversário. E agora eu passo a palavra para o nosso irmão Gustavo, para quem não conhece, o Gustavo que trabalha por essa casa, muito tempo colaborando conosco. Passa a palavra para o Gustavo. Irmãs e irmãos, boa tarde. Irmãs e irmãos, boa tarde. Boa tarde. Não está fazendo tanto frio assim, né? Lá no sul é que a gente fala com o pessoal. Mas aqui o frio é gostoso, é bom, né? Pois é, como disse o nosso queridíssimo presidente, até me chamaram para inaugurar hoje ali, né? Para inaugurar ali, sabendo dela, né? Depois de tantos anos, 40 anos, né? Estava dizendo aí toda vez que eu chego aqui, eu nunca esqueço a cadeira do lado direito e do lado de cá, de óculos escuros, do nosso querido Santa Rita. Mas o tema de hoje tem a ver com o Consolador Prometido, onde fala sobre o jeito que eu sou. Bastante, como se diz, barbeiro, vai fazer barba, quem monta mal bicicleta, coisas assim, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 8, diz que Deus consola os humildes, dá força aos aflitos que Ele pede. Consta, para o tema de hoje, o poder de Deus sobre a terra. E aqui diz exatamente isso. Deus consola os humildes, dá força aos aflitos que Ele pede. Seu poder cobre a terra. Ou seja, o poder de Deus cobre a terra. E por toda parte, junto de cada lágrima, colocou Ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo buscarem empatia. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. É uma mensagem do Espírito de Verdade que foi dada em Havre, na França, em 1863. Eu não poderia deixar de ler, porque parte constante e principal da nossa conversa hoje.
Então começa com o poder de Deus que cobre toda a terra. Em verdade, o poder de Deus não cobre só toda a terra. O poder de Deus cobre todo o universo. O poder de Deus cobre todo o universo. Que tamanho é o universo? Ninguém sabe. E o universo não pode ter tamanho definido, porque ele cresce a todo instante. Segundo os cosmólogos, antes se falava dos astrônomos, estudavam os astros. Hoje a ciência evoluiu para a cosmologia, estuda o cosmo, que é muitas vezes mais importante, maior do que a simples astronomia de 50, 70, 100 anos atrás, 200 anos atrás. Não é? Então a gente tem hoje um estudo muito mais avançado. Nós temos hoje satélites de alto poder que nos traz fotografias belíssimas, super, hiper coloridas, lá onde jamais a ideia do homem chegou, daquelas grandes constelações, aquelas coisas lindíssimas, e que vai se percebendo de que o universo é muito maior do que se imaginava. Isaac Newton, lá pelo século XVII, quando ele primeiro apresentou a gravidade, a lei de gravidade, ele era um matemático, astrônomo, filósofo, muito inteligente, mas foi na lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação, que ele veio se notabilizar. Porque a primeira vez que ele falou sobre o universo, ele deu uma ideia que o universo seria uma espécie de uma grande indústria, onde suas máquinas trabalhavam, as máquinas dentadas trabalhavam dentes sobre dentes, fazendo aqui todo o movimento de rotação, de translação, pelas leis que aproxima, pelas leis que afasta, em suma. Ele deu uma possível noção do que seria o universo do século XVII. O tempo passou, naturalmente a ciência evoluiu, mas foi com Albert Einstein, o alemão, que em 1905 ele veio trazer uma realidade muito mais clara de que tudo aquilo que se falava sobre o universo estava mais ou menos subordinada a uma lei que ele apresentou como a teoria da relatividade. Então, tudo está numa relatividade de perfeição, onde se toma por base da lei de causa e efeito, uma lei newtoniana do século XVII. Ele aproveitou essa terceira lei de Newton para fazer com que o conhecimento atualizado, já no século XX, do universo, tivesse uma dimensão de verdade maior. E, por incrível que pareça, ele não foi muito acreditado. Tanto que, somente 17 anos depois, ele receberia o Prêmio Nobel de Física em 1922. Albert Einstein, até hoje, a sua teoria está atualizadíssima, porém muito mais desenvolvida. Por que eu trouxe isso? Para a gente apenas ter uma ideia de ciência, da física? Não. Eu trouxe isso para aqui dizer a vocês
que o homem, um cientista, que chegou a ganhar o prêmio Nobel de Física, um homem que estudou o universo de uma forma a mais moderna possível, ele foi entrevistado por um repórter que, aproveitando que havia aquela discrepância, não dizer aquela rusgazinha entre ciência e religião, quando o repórter perguntou a ele: mestre, o senhor nos trouxe uma ideia muito mais evoluída do que o universo, nos dando uma ideia muito mais perfeita, muito mais sábia. Mas e a igreja? Onde entra Deus nisso? O senhor acredita em Deus? Porque era comum os cientistas serem ateus. Quem era da ciência, era da ciência. E não tinha nada a ver com religião. Tanto que a briga em que a vida começou através de Adão e Eva é o outro lado do grande Big Bang, da grande explosão, em 7 bilhões de anos, quando o universo surgiu de uma bolota, de um átomo de carbono que foi crescendo, 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 tomou um tamanho gigante tão grande que explodiu. E nessa explosão, pedaços para todos os lados, e o universo se estabeleceu e continuou crescendo, crescendo e se multiplicando, o que é a teoria ainda hoje, século XXI. Então o repórter foi a Einstein e perguntou a ele: e o senhor o que diz? Existe aí o dedo de Deus? Existe uma criação inteligente para tudo isso? E ele sorriu e disse: olha, é comum a gente dizer que eu acredito e não acredito em Deus. Mas eu fico numa situação que não sei se vai lhe agradar a minha resposta. Porque existe uma lei, já de vários séculos, e que é uma lei que hoje, matematicamente, cientificamente, ela é uma lei real e atuante em todo o universo, que é a lei de causa e de efeito. É a lei de ação e de reação. Ora, você me pergunta se eu acredito em Deus. Eu sou cientista. Eu estou acompanhando o que ocorre no universo, que veio do caos e que hoje é um cosmos, é um caos inteligente, é um caos não destrutivo. Quando este caos destrói alguma coisa é por uma razão de construir melhor. Então existe por trás disso uma inteligência. Eu não sei se essa inteligência chama Deus, se chama natureza, se chama energia. O que eu posso afirmar é de que não existe efeito sem causa. O universo é um efeito muito grande de uma causa muito maior e muito mais inteligente. Cabe a você achar que esta causa chama apenas causa inteligente. Que esta causa chama apenas Deus. Que esta causa chama alguma coisa. Então eu não sou contra, eu não a favor, eu sou a favor. Eu sei que é uma causa inteligente e um universo subordinado como sendo um efeito. Nós espíritos. Vamos ao Livro dos Espíritos, de 1857, 18 de abril, século XIX, metade do século XIX, ou seja, 2 séculos depois do inglês. E aí, Allan Kardec perguntou aos espíritos: o que é Deus? A causa, inteligência suprema. Primeiro, inteligência suprema.
causa primeira de todas as coisas. Se a gente pega a resposta que os Espíritos dão a Allan Kardec e junta com o que falou um século depois o Albert Einstein, a gente vai chegar à conclusão que esta causa primeira, essa inteligência suprema, é a causa que, por efeito, fez surgir o universo. Então, Deus é o Criador do universo. E onde quer que haja algo dentro deste universo, é parte ou partícula de Deus. Jesus, vós sois deuses. Eu e o Pai somos um. Vós sois deuses. A gente acha estranho, a gente é pecador, a gente é isso, a gente é aquilo. Muitas vezes a gente reconhece as nossas nulidades, os nossos defeitos, os nossos pecados. E Jesus veio e disse que nós somos deuses. Alguém acredita que nós somos deuses? Eu estou convocando vocês. Alguém acredita que nós somos deuses? Eu acho que não, né? Gente, eu estava falando com nossa amiguinha, cadê ela? Não, essa, a outra, ela. Que nós, aqui na Terra, somos alunos de 3 escolas. A primeira escola é a escola de casa, familiar. A escola pedagógica, que nos ensina ciências, conhecimento, para a gente crescer como cidadão e a cidadã de conhecimentos, tocar a vida e tal, fazer outra família, tal. É a segunda escola. A terceira escola é a escola que é a Terra. Esta grande e abençoada escola, como os Espíritos dizem, a abençoada escola da Terra. Porque é a convivência, é o relacionamento que nós temos uns com os outros que nos ensinam lições. A gente aprende com os erros e os acertos dos outros. A gente, quando erra, tem alguém que nos chama a atenção. Ou de uma boa maneira, de uma maneira bem estovada, mas mostra que a gente não comportou bem. Então a gente vive aqui subordinado às 3 escolas. A familiar, que educa o homem e a mulher na ética, na educação, nos sentimentos, no trato para com as demais pessoas, e cuja educação tem um cunho também de religiosidade, eu não digo religião, de religiosidade, e a Terra, que é a grande escola que se apresenta como oportunidade reencarnatória para o nosso crescimento espiritual. E a pergunta é, Jesus disse, vós sois deuses. Nós somos deuses? Não houve uma vontade, não digo coragem, não querer dizer somos, não somos. Então eu faço uma pergunta mais material, mais humana. Maria, ou Raquel, ou Josefa, não importa o nome, porque esta pessoa que eu estou dizendo é o ser fictício, ela é uma jovem simpática, bonita, esportiva, muito dada, muito alegre. E ela, no meio dos seus amigos, ela tem 3 amigos, João, José e Mário. Com quem ela sai mais?
com quem ela vai à praia, com quem ela vai às festas, com quem tal. Depois de alguns meses, Maria, ou Raquel, ou Josefa, a personagem fictícia que eu estou trazendo, ficou grávida. Então ela teve uma grande dúvida. Ela disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Eu nem sei quem é o pai. Será José? Será João? Não sei. Agora a pergunta vocês vão me responder. Para que ela saiba, passe a saber dos 3 amigos dela, com quem ela teve relações mais íntimas e tal, qual dos 3 é o pai da criança? Ela precisa fazer o quê? Teste de DNA. Teste de DNA. Um teste de DNA. Então ela foi até um local próprio, um laboratório, uma clínica médica, colheu sangue e fez o teste do DNA. E o DNA disse que o pai da criança dos 3 era, vamos dizer, José. Depois do teste de DNA, há alguma dúvida que o pai é José? Há ou não há dúvida se o pai é José, depois do teste dizer que é ele? Não. Vós sois deuses, disse Jesus. Vocês não tiveram vontade, sei lá, de dizer se Jesus estava certo em dizer que nós somos deuses. Nós somos filhos de quem? Deus. Quem nos criou? Deus. Nós temos o DNA de Deus? Deus. Nós temos o DNA de Deus? Deus. Alguém tem dúvida? Se nós temos o DNA de Deus, Jesus teve razão de dizer vós sois deuses? Sim. Teve razão? Sim. O que é que está faltando? É a consciência em nós de que Deus está em nós. De que nós somos Deus em miniatura, com necessidade de responsabilidade própria e pessoal, de evoluir, de crescer, de chegar a ser aquilo que Jesus é. Porque um dia nós seremos o Messias. Porque Jesus diz, eu e o Pai somos um. Por que ele disse, eu e o Pai somos um? Porque ele tinha e tem consciência de que Deus está nele. Teresa, filha de Dona Fernanda, tem uma afinidade espiritual com a mãe imensa, grande. Tanto que quando acontece alguma coisa com uma, é como se acontecesse com a outra, ela sente perfeitamente. E vice-versa. O livro dos Espíritos, quando se refere à família, apresenta, neste ponto, 2 tipos de família. A família consanguínea, ou a família material, e a família por afinidade. E a gente sabe que isso é verdade. Quantas vezes a moça, a jovem, tem 3 irmãos, 4, 2 irmãs, e ela não se dá tão bem com os irmãos como com uma colega que ela tem no colégio, que parece muito mais irmão, muito mais chegada, num convívio muito harmonizado, muito espiritual do que com os irmãos em casa. O que é isso? Isso é afinidade espiritual. Porque a família espiritual que fala os espíritos também diz a família através de que dentro dessa vivência de afinidade é espiritual. E aquela que é a família material ou consanguínea, às vezes não tem tanta convivência
não tem tanta amizade, tanto sentimento recíproco. Às vezes, um irmão briga com a irmã, outro briga com o outro, e é aquela confusão. Resultado, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, como eu dizia com Dona Teresa e a filha, elas são tão afinadas, há uma afinidade tão grande entre as duas, de que ela, se for tratar alguma coisa em relação à mãe, e alguém disser assim, bom, mas eu tenho que resolver isso com sua mãe, né, com você. Não pode ser. Eu e minha mãe somos uma. Tanto faz minha mãe como eu, é a mesma coisa. Você resolve comigo o que você iria resolver com ela. Isso é afinidade. Mas é consciência da realidade de que o outro é tão afim comigo que somos semelhantes e há uma convivência que tem um relacionamento completo e perfeito. Jesus, o Messias, tinha essa convicção de que o Pai estava com ele em todo e qualquer momento. Ele tinha contato com o Pai desde quando ele se afastava da multidão, buscava o erro no monte e fazia o seu contato direto com o Pai. Nós, na verdade, estamos há algumas milhares de encarnações distante daquela condição do Espírito Jesus, do Messionário. Mas chegaremos lá, porque nós não começamos a nossa vida aqui na Terra. Nós já viemos de outro mundo. Nós somos espíritos de milhares e milhares e milhares de anos, de centenas e centenas de encarnações. Marco Polo, século XII, o primeiro navegador que deu a volta ao mundo. Quando chega no século XV, 1400 e não sei quanto, século XV, Marco Polo, chamado Cristóvão Colombo, vai descobrir a América. Já século XIX, século XX, Marco Polo, Cristóvão Colombo, Santos Dumont, no Brasil, vai à França para fazer aquele modelo de navegação aérea. Joana de Cusa porque é casada com Cusa, aquele alto funcionário do governo de Herodes, mulherengo, farrista, e uma mulher praticamente dedicada ao lar, com o seu filho e tal, ela não aguentava mais sofrer. Ela vai a Jesus e diz, Senhor, eu não aguento mais. Meu marido não está em casa. Meu marido busca mulheres, é na bebida e tal. E Jesus disse a ela, Joana, tem calma, aguenta, trata-o como filho. Ele é um homem doente, fora de si. Aproveita esta oportunidade que o Pai te dá. Dá tudo o que tem de bom para ele, porque é o teu filho mais velho e que precisa de alguém que o ampare. E Joana, que se tornara cristã, quando chega em determinado ano 68, 66, 68, ela é arrebanhada com centenas e centenas de cristãos levados para Roma, levados ao circo, amarrado num poste, jogaram óleo. E o soldado diz a ela, mulher, tu vais morrer por causa daquele Cristo? Ele não te merece, tu tem teu filho, que estava também amarrado ali adiante. Renega-o. Diz que não é bem assim, tu não és cristã. E ela calada estava, calada ficou. Eu, filho, mãe, renega.
nós não podemos morrer por causa dele, minha mãe. Eu sou jovem, eu quero ter minha vida e tal. Cala-te, filho. Cala-te. E vamos cumprir com a nossa missão. Jogaram fogo nela, no filho, e em dezenas e dezenas e dezenas, que foram milhares e muitos milhares de cristãos que morreram nos tigres. Não apenas em fogueira, mas nos tigres de Bengala, nos leões, no céu, tal. Essa Joana de Cusa, no século XII, ela vem como clara, diretamente no trabalho cristão com Francesco Bernardoni, conhecido por nós como Francisco de Assis. E ela foi a sua sustentação moral para que Francisco de Assis, que foi João o Evangelista, pudesse fazer com que o cristianismo retornasse à Europa. Mas foi no século XVII que Joana de la Cruz, a mulher mais inteligente da língua hispana no México, grande poetisa e escritora, mais uma vez ela esteve a serviço do Cristo. No século XIX, em 1823, ela é abadesa do convento da Lapa. Abre os braços para que os portugueses não invadam. E Joana Angélica é trespassada por uma baioneta e pela quarta vez ela morre a serviço do Cristo. O mesmo espírito, em momentos diferentes, em datas diferentes. Nós já tivemos quantas datas diferentes, quantos corpos diferentes, quantos ainda virão, e como será diferente os nossos corpos futuros quando nós tivermos na nossa mente o conhecimento, a certeza de que nós somos deuses. Deuses divinos. Temos a genética do Pai Criador. Pergunta primeira do Livro dos Espíritos. Repetindo, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inclusive, Criador do ser humano. E o que é o Espírito? Perguntou Allan Kardec. E a Legião do Espírito, na verdade, respondeu: o Espírito é uma energia inteligente. Nós somos uma energia inteligente. Por que nós somos uma energia? Porque tudo em universo é uma energia. Tudo é energia. Muitas inteligentes, instintivas, animais, inteligências outras mais evoluídas, onde um sentimento começa a ser desenvolvido. Mas, também, na palestra de hoje, nós temos, inclusive, aí, na tela, né? Vinde a mim, todos vós que estáis carregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que andais sem sofrimento, e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Consolador Flamutivo, capítulo 6. Ô, gente, como surgiu o Consolador? A gente sabe que o Consolador foi Jesus. Não foi Jesus. Às vezes eu digo assim, para ouvir alguém dizer, não foi, é. Não é? Porque Jesus não é presente.
Jesus não é passado, Jesus é presente, Jesus é futuro, Jesus é um futuro inteiro. Era quinta-feira, era a última quinta-feira dele aqui, na sua lição desse ano. Ele reuniu os discípulos naquele local para o ágape, para a chamada Santa Ceia, que a igreja chama. E logo depois ele diz: hoje, ainda hoje eu serei preso, serei levado para ser julgado, serei supliciado. Eles acusarão de mim, e eu serei morto. Pedro sempre teve aquela natureza hostil, briguento, nervoso. Senhor, não vamos deixar, eu não permito, eu vou lhe defender, porque isso, porque aquilo. Cala-te, cala-te. Não me tires do meu contato com o Pai, porque agora é chegada a minha hora. Esta é a hora do testemunho para o qual eu vim. E ele sai e vai para o Monte das Oliveiras. Judas vai ao encontro da soldadesca e diz que levaria um soldado para mostrar no meio daqueles que ali estavam quem era Jesus. Essa história toda se conhece, apesar de eu estar repetindo. E Jesus é preso e passa por tudo aquilo que nós sabemos que ele passou. Mas antes de ele ir para ser preso, então os discípulos dizem a ele, numa rogativa sofrida: Senhor, tu vais nos deixar órfãos? Tu és a nossa vida, tu és a nossa segurança, nós vivemos para ti, vamos ficar órfãos? Não, não vos deixarei órfãos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O guardar aí não é um verbo de botar na gaveta. Não é o guardar no armário. O guardar tem o significado: cumpra os meus mandamentos, haja, proceda com os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador. É importante esta palavra. Ele enviará outro Consolador, que vos dirá tudo aquilo, ele vos dirá tudo aquilo que eu não vos disse, porque agora não ireis entender. E vos esclarecerá em tudo que eu vos disse agora e que agora não entendeis. 1800 anos passaram. 1800 anos passaram. Os Espíritos começaram a se comunicar, como sempre se comunicaram em todas as épocas da humanidade, muito antes de Jesus. Moisés veio 1000 anos antes de Jesus, 1000 anos antes de Jesus, e já tinha comunicação de Espíritos no mundo inteiro. Os Espíritos sempre estiveram presentes. E então, quando Jesus, Allan Kardec, perguntou aos Espíritos que ali se comunicavam naquela mesa: quem sois vós? Nós somos uma falange, a falange do Espírito da Verdade, prometida por Jesus. O Consolador, conforme ele prometeu: eu pedirei ao Pai
e ele vos mandará outro Consolador. Quando ele diz vos mandará outro, ele estava dizendo que ele era o Consolador. Ele foi o Consolador. Ele continua sendo o Consolador. Ainda na quinta-feira, agora, 15 dias atrás, na live da missão, para quem assistiu, quando se comemorou 21 anos do falecimento de Chico Xavier, alguém assistiu a live ou foi lá através do YouTube? Tinha um representante da Federação Espírita de Brasília e um representante lá de Minas Gerais, na terra do Chico, estavam aí, e foi contada a desencarnação de Chico Xavier. Quando Chico desencarnou, estava ali uma pleiade, naturalmente, numa dimensão mais alta, de vibrações muito mais essenciadas. Chegou lá o espírito de Chico Xavier, que imediatamente envolvido por esses espíritos de escola, isso foi dito, em que Chico Xavier estava meio sem jeito de se sentir no meio de tanta luz, e um dos espíritos disse a ele: Chico, nós fazemos parte da Fala de Mulheres e viemos receber o que ele te aguarda. Tu vais agora ser recebido por Jesus. Agora, 15 dias antes do acontecimento. Então nós chegaremos um dia a esse patamar de merecer ser recebido por Jesus. Doutor Bezerra de Menezes, o nosso querido doutor Bezerra, quando desencarna, também uma série de espíritos de escola, numa luminosidade imensa, está ali recebendo, ele imediatamente acorda, se sente surpreso, aí vê um espírito mais luminoso que se apresenta dele, um espírito de roupagem feminina, e ele olha, ela diz: Bezerra, eu sou Celina. Eu sou Celina, a mensageira de Maria Santíssima. Eu vim aqui em nome dela para dizer que nós estamos levando você ao encontro que ela pediu que você fosse lá. Que ela quer lhe convidar para trabalhar com ela, se livrando dos sofrimentos aqui da terra, pelo muito que você já fez pelos sofrimentos. E Chico Xavier quedou-se de joelhos, como se a força daquele momento o quedasse, e ele disse: não é isso que eu quero. Diz a Mãe Santíssima que eu estou cheio de honras, de alegrias e felicidade, mas eu não posso me afastar da terra, do Brasil, quando há tanta dor, tanto sofrimento, tanta lágrima vertida pelos pobrezinhos da terra, os filhos queridos da minha alma. E Celina retorna e vai dizer a Maria Santíssima o desejo do doutor Bezerra de Menezes, recém-desencarnado. Ainda semana passada, Divaldo nos dizia que doutor Bezerra ganhou mais um galardão. Ele que já era o coordenador de todos os grupos da Legiões dos Espíritos, mensageiros do bem e do amor de Jesus, que trabalham nos hospitais, nas casas, onde há dor, onde há sofrimento, dos caídos nas ruas, onde há a miséria e o sofrimento. Essas legiões são espíritos socorristas, todos eles sob a coordenação de Jesus. E Divaldo nos dizia, ainda semana passada,
o próprio Jesus distendeu o trabalho e a responsabilidade do Dr. Bezerra para que ele assuma a coordenação de todas as legiões da América do Sul, da América Latina. Nós chegaremos lá, meus irmãos e minhas irmãs. Consciência. Vida é consciência. É por isso que nós ouvimos dizer a pátria da verdade. Ou seja, quando a gente sai da terceira dimensão, que é esta dimensão da largura, da altura e da profundidade, materialmente falando, a terceira dimensão que nós vivemos, e nós vamos para a dimensão seguinte, ou a quinta, ou a sexta, não importa. Já da quarta, a gente não pode mentir, muito pelo contrário. Todas as nossas mentiras, todo mundo fica sabendo que a gente mentiu. Porque a mente é uma tela cinematográfica passando todos os filmes da nossa vida. Então, mentiroso, quando chega do lado de lá, coitado, coitada dela. Então, a gente tem que assumir essas realidades e começar a trabalhar agora. Trabalhar hoje. Ainda semana passada, depois de uma palestra, uma mãe sofrida me buscou e disse: meu irmão, eu tenho uma filha que ela parece que não está muito bem da cabeça. Ela acha que ela está sendo seguida por um obsessor. E tudo que ela faz, ela sente um obsessor. E de como ela sabe que é obsessor. Ela não tem nenhum problema que não seja espiritual. Não, ela desde pequena sempre foi assim, mas agora ela botou na cabeça que é um obsessor. O que é que ela pode fazer para deixar de ter contato com o obsessor? Tudo. Primeiro, a gente não deve ter contato com o obsessor. A gente tem que evitar que o obsessor tenha contato com a gente. Porque a gente, para ter contato, não é com o obsessor dos outros. Mas se a pessoa está sendo alvo de um obsessor, e isso for real, não tem dificuldade. É simples. Porque na vida tudo é sintonia. Tudo na vida é sintonia. A mente que vibra, o pensamento que sai em vibrações, em ondas elétricas. E tudo que a gente pensa pela qualidade ou não qualidade tem uma vibração mais alta, bem mais alta, ou mais baixa e mais baixa. Tudo que a gente pensa que não vale a pena pensar, que é mau pensamento, que não presta que a gente pensou, a gente sintoniza com quem está naquela faixa de sentimento e de pensamento. Se ela pensa no bem, ela ou qualquer pessoa, se ela pensa sempre no bem, se ela faz o bem, se ela está nas suas orações na hora que deve fazer, isso vive para o bem, não tem obsessão que chegue aí. Porque o pensamento do bem, a ação do bem, é a vacina natural para que o obsessor não encontre como chegar. Não encontre como atuar, porque não há afinidade, não há identificação. Quem faz o bem identifica com os espíritos bons. E quando a gente faz o mal, a gente abre um corredorzinho para um espíritozinho chegar e fazer uma festinha para a gente. Deus é amor. A frase perfeita de João, o evangelista, o adolescente naquela época, 17, 18 anos, o mais jovem discípulo de Jesus. Deus é amor.
Nós temos o DNA de Deus, o amor está em nós. Coisa assim, porque você deve ir para o encontro de Deus. Não vá ao encontro de Deus. Desenvolva o Deus que está em você. Você sabe que você tem o DNA de Deus. Você tem Deus em si. É pelo bem, é pela harmonia, pela prática do bem. É o amor que desenvolve esse Deus que está em nós. A vida é consciência. Carl Gustav Jung, o suíço, quando apresentou que o ser humano é composto, a consciência, de 4 etapas. A parte de sono, e ele está dormindo, não sabe de nada, vive no escuro. A caverna de Platão, não é? O dossiê Platão, para quem nunca leu nada sobre Platão, então vários livros, leia o dossiê Platão, que é o melhor livro que fala sobre Platão. A caverna de Platão. Então a pessoa está naquela, tal. Logo uma hora ela desperta. O segundo estágio da consciência é o autodespertamento. Quando ela desperta, ela diz, não pode ser assim. Começa a tomar passos mais acertados. É o autoconhecimento. E o 4º estágio da consciência é o estágio da consciência superior. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, Francisco de Assis e tantos outros, já Dr. Bezerra de Menezes, numa consciência aberta, numa consciência voltada para a espiritualidade maior. Então, numa tarde de hoje, que falamos sobre Jesus, falamos sobre Deus, falamos sobre o bem, falamos sobre o amor, e tenhamos um fim de semana muito tranquilo, com muita paz, com muita harmonia, e saio daqui, com certeza, eu preciso desenvolver o Deus que está dentro de mim, para que eu seja melhor. Muita paz. Carlos, mais uma vez, a gente agradece a sua presença aqui, inspiração, né? Vou fazer uma consideração pessoal, apesar disso que muitos devem esse momento fazendo reflexões, mas eu faço uma reflexão, Carlos, com relação a que você colocou aí sobre o estágio, né? Do espírito evoluído. Mas eu digo assim, que o mundo seria diferente se nós tivéssemos consciência, mas consciência de por muito tempo, muitas vezes essa palavra consciência, que nós somos um espírito encarnado. Nós somos espírito, nós somos um corpo. Eu acho que a gente pensa mais que nós somos um corpo. Esquece que somos espírito. Sendo espírito, nós somos imortais. O tempo todo nós estamos preocupados com o corpo, a matéria, as coisas. Quando vem essa consciência do Espírito, você colocou aí, essa certeza, esse DNA que você mostrou do Cristo, nós podemos ser diferentes para todos nós. A grande parte dos nossos sofrimentos que nós criamos, por não termos essa consciência. Né? Você colocou no finalzinho aí. E autoconhecimento. É que hoje, nesse consultório de terapia está cheio, as pessoas estão positivo, os terapeutas orientando. Só que a pessoa se encontra, né, e conta aquela história: quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Vim para quê? Para onde? Então, a depressão, a tristeza, a melancolia, que é o Cristo falava. Então, muitas vezes o Cristo caiu na melancolia, né? Ele ia para o lugar com um monte, ficava lá fazendo reflexões, voltava a revigorar. Ele sabia que era espírito, que tinha algo muito maior do que isso aqui, que é a matéria. É apenas uma reflexão. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Nós teremos o passe individual. O passe individual.
Mas para quem não vai tomar o passe individual, vamos nesse momento fazer a nossa prece. E os que tiram como se tivessem recebido esse passe coletivo, de todos nós e os espíritos que operam nessa casa. Vamos levar o pensamento ao alto. Eu acho que a energia foi passada pelos cargos de muitos espíritos, a mensagem, mudou esse ambiente aqui, bons fluidos, estão se sentindo mais energizados. Vamos deixar essa energia fluir na nossa mente e vamos emitir essas energias para aqueles que precisam, através dos nossos pensamentos, para os espíritos que aqui se encontram também. O auditório cheio de espíritos que aqui se encontram, em busca do bálsamo do conhecimento, e também vão aliviar suas dores. Então vamos orar por esses irmãos. Mais uma vez, vamos fazer uma prece de agradecimento. Agradecer ao Pai Celestial, que está nos dando essa oportunidade aqui como espíritos encarnados, vivenciarmos novas experiências. Que tenhamos essa consciência de que somos filhos, temos o DNA do Pai, e procuremos fazer o bem, ajudar as pessoas. E, acima de tudo, temos consciência de que nós podemos fazer muito mais, ajudando a pessoa. Interrompo mencionado, com a compreensão, e voltemos para nossas casas, melhores, conscientes e operadores na célula. Muita paz para todos, e que o Mestre Jesus, o Deus maior, Criador de todas as coisas, a energia suprema, causa primeira, continue governando esse mundo, esse universo, e com a graça dos espíritos e irmãos mentadeiros, benfeitores, nós possamos continuar com a nossa caminhada em busca da evolução. Muita paz para todos e tenham todos uma excelente terra de vida. Muita paz. Os irmãos vão tomar o passo de logo, para o procedimento, para todos os irmãos colaboradores. Sinto o sol no coração, o azul dourado do céu e as pedras ferindo as mãos. Me calo ante o teu olhar pleno de luz. Tuas palavras me envolvem, as dores, as flores. Jesus, hoje no monte, nossas vidas, tuas mãos, mesmo as estrelas não têm o teu brilho e amplitude.
e eu esqueço do ante a tua luz e das certezas, tristezas, das lutas, as flores, Jesus. Me levou a recordar aquelas pedras nas quais me feri para te encontrar. Eu não esqueço da noite do sol, amor e luz, e eu voltei às sandálias, às ruas, às dores, Jesus.